Comerciante que pode ser quarto filho de Gugu diz que assunto era tabu na família, sei desde criança. Filhos do apresentador foram notificados em audiência nesta quarta-feira, 21. Advogado que defende Rose Miriam, mãe dos 3 filhos de Gugu, disse que, se confirmada a paternidade, o testamento feito pelo apresentador em 2011 é invalidado. Gugu morreu em 2019. Ricardo Rocha, um comerciante de 48 anos de São Paulo, pode ser o quarto filho de Gugu Liberato, fruto de um relacionamento que o apresentador teria tido ainda adolescente na capital paulista nos anos 1970. Uma ação de investigação de paternidade após a morte corre pela justiça e pede uma audiência de conciliação e um exame de DNA. Os 3 filhos do apresentador foram avisados da investigação por um oficial de justiça assim que entraram na sala da audiência na 9ª Vara da Família marcada para esta quarta-feira, 21. Gugu morreu em 2019. Ricardo foi localizado pelo G1 nesta quarta-feira, 21. O empresário do ramo automotivo afirmou que não poderia comentar o caso, por conta do segredo de justiça. O advogado dele manteve a mesma posição. No entanto, falou que não teve a suposta paternidade escondida pela mãe. Sei desde criança. Tive uma oportunidade de ir conhecê-lo quando ainda era criança, por volta dos 10 ou 12 anos, mas eu não queria. E se tornou um tabu na minha família, de não querer falar sobre esse assunto. Sou uma pessoa meio reservada. Só fiz agora a ação na justiça para tirar essa dúvida. Meu problema maior não é nem financeiramente. Meu problema é tirar essa dúvida. Tem essa questão de dinheiro por trás que envolve muita coisa, mas não é o meu caso. Quem nunca quis ir atrás fui eu. Pela minha família, a gente teria feito isso desde criança, completa. Sino quer receber notícias sobre São Paulo. Clique aqui e participe da nossa comunidade no WhatsApp. O advogado Nelson Williams, que defende Rose Miriam, mãe dos 3 filhos de Gugu, em ação sobre reconhecimento de paternidade, disse ao G1 que, se confirmada a paternidade, o testamento feito pelo apresentador em 2011 será invalidado. Ele precisa comprovar se realmente é filho do Gugu. Se isso acontecer, aquele testamento é anulado, provavelmente. Mas isso não impede o processo de reconhecimento de união estável da Rose, disse. Ricardo nasceu em outubro de 1974. À época, a mãe trabalhava como babá em São Paulo para uma família e teria conhecido Gugu em uma padaria, quando ainda não era apresentador de TV. Não tenho nada a esconder. Tenho uma vida normal como qualquer outro trabalhador. Então, para mim é diferente. Não quero confusão. Eu não quero problema com ninguém, eu só quero fazer o DNA e comprovar. Só isso, afirmou Ricardo. O advogado Nelson Williams, que representa as gêmeas Marina e Sofia, ainda está se inteirando sobre a ação de investigação de paternidade. Mas a princípio não há motivo de suas clientes se recusarem a colaborar com um pedido de realização de exame de DNA, caso seja pertinente perante a lei, disse em nota. Se conheceram em padaria. Segundo publicado pela Folha e confirmado pelo G1. A mãe do homem que se diz filho de Gugu teria conhecido o apresentador no segundo semestre de 1973. Na época, ele tinha 15 anos e ainda não trabalhava em televisão. Eles teriam se conhecido em uma padaria que existia na Rua Emberê, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista. À época, mãe dele trabalhava como babá e empregada doméstica na casa de uma família vizinha da padaria que era frequentada Gugu. O mesmo local era frequentado pela mulher. Os dois teriam se aproximado. Houve uma amizade, passeios e um relacionamento. No fim de janeiro de 1974. A mãe de Ricardo acompanhou a família a qual trabalhava em viagem ao litoral de São Paulo, passou férias e voltou ao fim da temporada, quando notou a gravidez. A mulher ficou meses trabalhando para a família até a gestação avançada, quando foi dispensada. Ela chegou a procurar Gugu na padaria onde se conheceram, mas perdeu o contato com ele. Ricardo tem outros 3 irmãos e vive em São Paulo. A mãe dele está viva e teve outros 3 filhos. Validade do testamento. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, confirmou a validade do testamento deixado pelo apresentador Gugu Liberato na terça, 20.
O documento originalmente não inclui a mãe dos filhos dele entre os herdeiros. As filhas gêmeas do apresentador, Marina e Sofia, entraram na justiça questionando a redução testamentária para resguardar a parte do patrimônio, parte legítima, dos filhos, Marina, Sofia e João, segundo nota da defesa. Gugu também é pai de João Augusto Liberato. A decisão foi tomada pela terceira turma do STJ com o voto da ministra Nancy Andrighi, relatora do caso. O colegiado do STJ entendeu que Gugu pretendeu dispor de todo o seu patrimônio, não somente a parcela disponível, excluindo os herdeiros naturais. Williams informou que respeita a decisão da terceira turma do STJ, mas irá recorrer. Os ministros decidiram reverter a correta decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia reduzido a disposição testamentária, a fim de que o testamento deixado pelo apresentador Gugu Liberato respeitasse o disposto em lei e na jurisprudência do próprio STJ. No testamento, ele dispôs de 100% da totalidade de seus bens, sem respeitar a parte legítima dos filhos. Ele disse ainda que o processo de reconhecimento de união estável, movido por Rose, não será alterado. Nesta quarta, 21, está prevista uma nova audiência do caso. Gugu Liberato, entenda a disputa sobre a herança bilionária deixada pelo apresentador. Disputa do patrimônio. Gugu morreu em 2019, após um acidente doméstico na casa da família em Orlando, Estados Unidos, e, no testamento, assinado em 2011, o apresentador não reconheceu Rose Miriam, mãe de seus filhos, como companheira em união estável. Por conta disso, Rose entrou na justiça para receber 50% do valor da herança. A disputa dividiu a família do apresentador em dois lados. João Augusto Liberato, filho mais velho de Rose e Gugu, a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, e os sobrinhos, defendem que seja feita a vontade do pai e que a herança seja dividida conforme o testamento definiu. Sofia e Marina, as filhas gêmeas de Gugu, apoiam a mãe, Rose Miriam, que tenta provar união estável com o apresentador para ter direito à metade da herança. Feito em 2011. O testamento determina 75% para os 3 filhos, 25% para 5 sobrinhos. Pensão vitalícia de R$ 163 mil por mês para a mãe do apresentador, Maria do Céu Moraes, de 90 anos. A herança. O patrimônio deixado pelo apresentador é avaliado em R$ 1 bilhão, sendo que 75% seriam destinados aos filhos e o restante, 25%, aos 5 sobrinhos. Gugu nomeou a própria irmã, Aparecida Liberato, como responsável por cuidar de seu espólio. Miriam entrou numa disputa judicial pela herança, e cobra recebimento de 50% do valor. Enquanto as filhas saíram em defesa da mãe, o filho defende o testamento deixado pelo pai. Rose também cobra na justiça o pagamento de um valor que, segundo ela, lhe foi pago incorretamente após a morte de Gugu, referente à pensão que ela recebia. Gugu repassava, em vida, $10 mil mensais para que Rose Miriam cobrisse despesas pessoais dela e da casa da família em Orlando, nos Estados Unidos. Em 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o valor deveria ser mantido e pago pelo espólio do apresentador, mas Rose questiona o pagamento. Rose não aparece no testamento, e segundo o Globo, só assinou o documento renunciando à herança porque estava sob efeito de remédios, com um quadro delirante. Gugu repassava em vida $10 mil mensais para que a mãe de seus filhos cobrisse despesas pessoais e da casa da família em Orlando, nos Estados Unidos. Em 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o valor deveria ser mantido e pago pelo espólio do apresentador.